Salve rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Na aula de filosofia de hoje vamos dar ideia do período helenístico, esse período que vai contemplar aí o Império da Macedônia, das conquistas de Alexandre o Grande, que vai culminar na ascensão do Império Romano em 50 a.C. Então vai de 322 a 50 a.C. Esse período que tem como filósofos marcantes uns caras que com certeza iriam fazer sucesso atualmente no âmbito do coaching. Mas com certeza mesmo nós vamos entender por quê. Eles são os melhores ainda do coaching, porque eles têm um poder uma capacidade de escrita muito massa, um poder de convencimento muito grande. Então vamos dar ideia, mas antes eu quero fazer uma observação muito importante. Estava conversando com o Bruno, e aí ele deu a ideia que o índice de pessoas que estão fazendo as atividades escritas está baixando demais. E vocês estão dando mole demais. Por quê? A escrita é uma maneira muito importante para a gente treinar a organização das nossas ideias, a estruturação de argumentos, que são muito importantes para a redação. E também muito importante lá depois, quando você for fazer faculdade. Muito importante para a sua vida, quando você for conversar com alguém, para você elaborar, estruturar a sua fala melhor, conseguir organizar seu pensamento de maneira mais eficiente. E a escrita está intimamente relacionada com essa habilidade. Então, rapaziada, não dá mole, não deixa de fazer, porque você assistir o vídeo, isso é uma atividade que é passiva, você não precisa fazer muito esforço. O esforço mesmo está na hora lá de você escrever, demorou? De você fazer realmente um esforço de pensar, de refletir para passar lá para o papel. Beleza? Isso sim é a parte mais importante. Então, fazendo esse parênteses, vamos voltar para o período helenístico, o período dos coaching. Vamos entender por quê. Vamos entender o porquê deles pensarem assim naquela época. Bom, com a formação do Império, as cidades elas perderam sua autonomia. Agora existe uma cultura que é uma cultura cosmopolita. Existe agora um sincretismo das culturas. Existe agora a cultura como um todo, voltada pela união destas. Então, as cidades elas perdem a autonomia para virar uma cidade cosmopolita. Bota fé? E a partir disso, então, os interesses na política eles vão entrando em decadência. E aí um interesse primordial, ele entra em ascensão, que é a questão da ética. Os filósofos dessa época vão se concentrar na questão da ética, como que você tem que agir bem em consequência com a finalidade do bem viver. Você agir com consequência da ataraxia. Em finalidade, a ataraxia. O que seria a ataraxia? A ausência de perturbação na alma. Então, você tem que agir para você ficar uma pessoa mais tranquila consigo mesmo, né? Isso é o que todo mundo tenta fazer, o que é muito difícil, né? Hoje nós vamos pegar, agora, como a gente vai fazer isso? 3 escolas diferenciam os meios para este fim da ataraxia. Que nós vamos falar hoje do epicurismo, do estoicismo e do ceticismo, beleza? Vamos começar pelo epicurismo. Epicurismo que tem como figura de destaque, obviamente, Epicuro. Epicuro, na sua questão ética, tem uma carta que ficou muito famosa, a Carta a Meneceu, que ele escreve sobre a felicidade, sobre a chegada para essa tranquilidade da alma. E ele estabelece algumas máximas para isso. E se você cumprir essas máximas, você vai atingir essa finalidade, essa tranquilidade da alma. Vamos dar ideia então dessas máximas. A primeira, que é a mais famosa de todas, está relacionado com os desejos e o sofrimento. Você tem que selecionar os desejos e o sofrimento para chegar no prazer. O que acontece? A gente sofre porque a gente quer alguma coisa, deseja algo, e aí quando a gente não consegue alcançar, satisfazer esse desejo, a gente acaba entrando em sofrimento. Logo, a gente não consegue uma tranquilidade. Isso acontece geralmente quando a gente tenta ambicionar coisas que estão não muito próximas do nosso alcance. E a partir desse raciocínio, Epicuro vai falar o seguinte: para a gente evitar então esse sofrimento, a gente deve desejar
as coisas naturais, as coisas necessárias que estão mais ao nosso alcance. Assim, a gente vai conseguir atingir o prazer a partir de usufruindo daquilo que é natural, daquilo que é necessário, daquilo que é mais fácil de conseguir. Logo, a gente não vai entrar em sofrimento pela não satisfação de algo. Esse era o pensamento dele, que eu acho, agora opinião própria, é meio medíocre esse pai, né? Porque o cara não vai ter ambição se ele ficar assim, a gente tem que aqui só pegar as coisas mais necessárias, mais fáceis. Mas enfim, esse era o pensamento dele. E ele também não falava que a gente devia pecar pelo excesso, mas a gente devia ser moderado. Existem outras máximas que são interessantíssimas também, como a questão da morte. A morte é uma coisa também que inerentemente, deixa o ser humano com angústia, né? A gente não sabe o que vai ter depois da morte. Então a gente fica com medo do que vai ser a morte, o que vai acontecer depois e tal. E isso também é fonte de angústia, fonte de sofrimento. Só que ele dá a ideia. A gente aqui na Terra, todo bem, todo mal, está ligado à sensação, beleza? A morte é a privação dessa sensação. Então, se a morte é a privação da sensação e a sensação é a origem do bem e do mal, a morte, consequentemente, não vai ser nada. A morte não é boa, não é ruim, a morte não é nada, porque ela é privação dessa sensação. Logo, a morte não sendo nada, nós não devemos temê-la. E assim, a gente sai dessa questão de entrar em angústia sobre o medo da morte, pois a morte é justamente a privação do bem ou do mal, a privação das sensações. Pensamento muito interessante de Epicuro. Para a gente finalizar o pensamento dele, vamos dar ideia também na questão que ele fala dos deuses. Ele fala que os deuses existem sim, só que o que acontece? Os deuses estão preocupados com as coisas dos deuses. Os deuses não estão preocupados com o ser humano. Logo, a gente que busca religiões, a gente que busca preocupar com questões divinas, não devemos fazer isso, pois os deuses não estão interessados no ser humano. Questão muito polêmica também colocada por Epicuro, que também dá um debate dentro da teologia muito bacana de ser aprofundado. Então essas são as máximas de Epicuro, que tem como consequência a ausência do sofrimento e também, com essa ausência do sofrimento, garantir uma paz interior. Vocês estão vendo que a pegada é bem de coaching, no sentido da finalidade, né? O coaching ele tenta te auxiliar para você ser uma pessoa mais feliz. Então vocês estão vendo que tem mais ou menos a mesma pegada, só que se a gente for pegar para ler Epicuro, por exemplo, a escrita é mais elaborada e tudo mais, então acho que ele tem uma complexidade maior do que se for pegar para ler um livro de coaching. Estou falando que nem é melhor, nem que é pior, estou falando que é mais complexo os escritos de Epicuro. Agora vamos passar para falar um pouquinho do estoicismo, que tem como as duas figuras centrais Zenão, que fundou o estoicismo, e Sêneca. Eu vou aqui, para falar do estoicismo, me basear em Sêneca, porque eu acho que o pensamento dele é mais completo e mais interessante. Mas, no geral, é o pensamento estoico como um todo. O que acontece? O estoicismo, ele vai falar que um cara que é sábio, ele vai antecipar o que poderia ser uma coisa ruim, ou antecipar certas situações. Se a pessoa não antecipa alguma coisa, ela já está preparada para algo. Logo, ela já não sofre muito por causa disso, porque ela já se prepara para antecipar possíveis situações. Bota fé? E isso tem muito a ver também com uma questão de indiferença. O que acontece? Os estoicos, eles acreditavam no destino. Então, isso aquilo aconteceu porque tinha de acontecer. Logo, a gente não tem muita influência sobre o nosso destino. A gente deve antecipar, então, o nosso espírito para que, se aconteça algo que a gente não prevê, a gente já está preparado. E como a gente não tem influência sobre o nosso destino, a nossa vida não é um bem na qual a gente pode interferir. Um bem na qual a gente pode interferir, que ele vai dar ideia, é a questão da virtude, de ser virtuoso. Aí entra num ponto muito interessante, porque agora depende das nossas próprias ações. Ele vai dar a ideia no seguinte: a gente tenta esconder nossos problemas, distanciar deles,
né, ignorá-los. Mas, velho, não tem escapatória não. Isso vai continuar remoendo, te remoendo e te remoendo. Qual que é a solução disso? A solução disso seria a mescla entre a contemplação, o ócio, e o ócio serviria para a questão do autoconhecimento, e esse autoconhecimento seria, você conheceria os seus próprios anseios, seus desejos, suas inseguranças. E juntamente disso, você deve ter uma vida também ativa, uma vida pública, no sentido de você agir coletivamente. Quando você consegue confluir esses dois aspectos, você entra numa tranquilidade, você entra na ataraxia. Esse seria o pensamento estoico, que então ele leva com indiferença, já antecipando algum acontecimento imprevisto, porque a vida ela tem uma fatalidade, ela tem um destino, ela já está predestinada. Então, a gente, para também agir de maneira com que a gente possa se sentir melhor, nós devemos unir a vida ativa da vida contemplativa, do ócio, beleza? Então, esse também é o pensamento estoico. E para finalizar esse papo de coach, nós vamos dar ideia agora no ceticismo. O ceticismo, cuidado agora porque a gente usa muito isso na palavra do senso comum, né? O ceticismo como se fosse uma pessoa que não acredita que nada é verdadeiro. Mas o ceticismo filosófico não tem a ver com isso. O ceticismo filosófico é baseado em Pirro e incesto empírico, que são duas pessoas aí, dois filósofos importantes. Eles vão falar o seguinte: eles suspendem um juízo sobre a verdade. É a famosa époqué. Então, eles suspendem o juízo se algo é verdadeiro ou não. Eles só falam sobre o que aparece para eles. E aí que está o ponto. Por quê? As coisas aparecem de maneira diferente para mim e para você e para qualquer outra pessoa. Logo, a gente tem que suspender o nosso juízo sobre algo é verdadeiro ou não, porque as coisas aparecem para a gente de maneira diferente. A gente pode falar então sobre o que aparece para nós. Mas, se isso é verdadeiro ou não, aí já é outros 500. Por isso eles suspendem o juízo e eles estão em busca constante dessa verdade. Então, não é uma questão que eles falam que a verdade não existe, mas eles suspendem o juízo sobre algo ser verdadeiro ou não. E assim, você suspendendo o juízo, você como consequência leva uma vida mais tranquila, a ataraxia. É o famoso isentão. Por isso também que eu não boto muita fé nos céticos. Mas também os céticos são muito importantes no sentido de a gente não ser levado pelas nossas crenças. Porque as nossas crenças nos influenciam muito e fazem a gente distanciar, ficar cego em relação à verdade, em relação a um fato. Então a postura cética, muitas vezes, ela é muito importante. A postura cética, ela é a base, por exemplo, do método científico, né? Então, o ceticismo tem, sim, a sua credibilidade, mas o ceticismo exagerado em alguns contextos, aí já é uma parada bacana pra gente se discutir também. Demorou? Então eu queria falar sobre essas três linhas de pensamento do período helenístico e vou ficando por aqui. Demorou, rapaziada? É sempre um prazer, aquela coisa toda. Um beijo e até semana que vem.